E se os céus não estivessem vazios? E se, além das estrelas, alguém estivesse nos observando? Bem-vindos ao canal Mistérios da Vida. Hoje, vamos explorar um dos temas mais instigantes da existência: a vida fora da Terra. Desde os tempos antigos, o ser humano observa o céu em busca de respostas. Na Mesopotâmia, divindades vinham das estrelas. No Egito Antigo, os deuses eram representados com cabeças de animais, seriam visitantes de outros mundos. Na Era Moderna, cientistas como Carl Sagan falaram sobre as chances matemáticas da vida fora da Terra. Com bilhões de galáxias e trilhões de planetas. Seria arrogante pensar que estamos sós no universo. Em 2023, governos revelaram documentos sobre objetos voadores não identificados. Mas o mistério permanece. O que, ou quem, está lá fora? E quanto à Bíblia, o que ela diz sobre vida além da Terra? Em Salmo 115:16, está escrito: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos dos homens. Na visão bíblica, a terra é o palco central da criação. Mas isso exclui a existência de outros seres, ou apenas reforça nossa responsabilidade aqui? A Bíblia fala de anjos, seres celestiais, manifestações sobrenaturais. Mas nunca menciona diretamente alienígenas, e talvez isso seja ainda mais intrigante. Agora, eu queria te fazer uma outra pergunta também. Eu ia até trazer, eu deixei lá na casa da minha sogra, que eu ganhei de presente num dos podcasts que eu fui, um vidrinho assim, com álcool e um ET lá dentro. Eu ia trazer aqui e acabei esquecendo que eu vim de Belo Horizonte agora. A gente ia ter trazido um ET de Varginha, exatamente. Pro Rodrigo. É, exatamente. Vamos mandar um Varginha Manda pra mim, de que eu tenho presente. esse lá em casa. Tá, eu levei pra casa da minha sogra e ficou lá. Nem sei por que eu levei pra lá, o que foi. Ah, não, lembrei, foi um podcast que eu fiz em São Paulo. Dali eu viajei pra Belo Horizonte, acabei levando e ficou lá. Mas, vamos falar um pouquinho de vida fora da Terra. Tem muito, assim como os terraplanistas, os ufólogos também são muito organizados. Eu nem sei qual grupo é mais agressivo do que o outro. Eu presumo que os ufólogos são mais antigos, a expressão... Porque terraplanista, você falou em 1950, se eu não me engano? É. Mas eu tenho ouvido, assim, tem se tornado mais popular a discussão agora. Mas os ufólogos, desde que eu era criança, sempre saíam no Fantástico um negócio lá, e depois veio o negócio do ET de Varginha, né? E tudo. O que você diz um pouquinho assim, cientificamente, falando na boa, cientificamente? O universo, nós temos aí com... Nós temos o quê? Pelo menos uns 200 bilhões de galáxias? Hoje a conta é que tenha 3 trilhões de galáxias. 3 trilhões. Cada galáxia... Aí pode pôr umas 200 milhões de estrelas. Então, ou seja, o número de estrelas seria 200 bilhões vezes... 3 trilhões. 3 trilhões. Seria um número que não dá nem para você medir. Não dá para medir. E lembrando que, provavelmente, a maior parte, se não uma parte considerável dessas estrelas é um Sol como o nosso, tendo planetas em torno. Aí não. Mas aí eu explico. Tá, mas muitos deles podem ser um sistema solar. Pode ser. Pode ser um sistema solar. Aí você explica essa questão, tá? Que o Sol é uma estrela, com um sistema solar. Então a gente pode tentar imaginar o número de planetas que há no universo. Essa que é a conta que eu quero chegar. Tá. Eu estou fazendo uma pergunta nem teológica, nem científica, uma pergunta que o pessoal faz. Só a Terra seria habitada em toda essa vastidão? Ou a gente pode... cientificamente, não, pelo menos conjecturar a possibilidade de vida inteligente em outros planetas, ou vida, de alguma maneira. Ah, então vamos lá. Vida de alguma maneira. Então aí é legal da gente separar, né? Mas corrija a questão, então, vamos falar da estrela. Planetas. Pô, eu tenho uma apresentação no teatro, você está convidado aí em São Paulo, chama Será que Estamos Sozinhos? Onde eu faço uma passagem que começa desde lá do século V a.C. até hoje, essa discussão sobre vida fora da Terra e vida inteligente. Vida fora da Terra tá cheio. Até aqui no Sistema Solar deve ter micro-organismos e tudo mais. Não está comprovado isso? Porque eu ouvi falar, não tá. Eu ouvi falar que não é uma coisa muito... Não está comprovado, mas a gente tem grandes indícios que pode ser que tenha. Então, por isso que a gente está mandando sondas para Encélado, para a Europa, que são luas que têm oceanos e que muito provavelmente têm os elementos químicos ali que são para formar a vida. Então, vida microscópica, micro-organismos que não é inteligente, isso deve estar cheio. Vida inteligente. Aí vamos lá. Aí eu tenho minha fé.
Ó, Sérgio Sacani, no Rodrigo Silva Arqueologia, admitiu que ele tem fé. Eu tenho fé. A minha fé é que não existe... Desculpa te interromper, sabe que tem um livro muito interessante em que creem os que não creem. Aí, ó. Muito interessante tá esse. Esse aí sou eu. Aham. Sou eu. Em que nesse creem ponto. os que não creem. Eu acredito que não exista vida inteligente em outro lugar do universo. Aí Você não crê, você crê que não existe? Que não existe. Tá. Que não existe, que não nos visita e que nem está entre nós. Porque tem alguns que acham que os ETs já vivem aqui entre a gente. Como é que chama aqueles que acham dos Os reptilianos e tudo mais. Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, a vida como a gente conhece, que é essa aqui, nossa, né? Para ela existir, é uma confluência de muitas variáveis que a gente ainda não sabe nem quantas são. Então, vamos lá, ó. Precisa ter uma estrela parecida com o Sol, que talvez não seja a maioria do universo. O Sol ele tem uma característica muito interessante, que ele é uma estrela sozinha. A maior parte das estrelas do universo são sistemas duplos ou trios de estrela, onde a vida seria praticamente impossível. Então, só aí você já corta um monte. Tem que ser uma estrela que seja da mesma característica do Sol ou parecida. Que tem que ter um planeta rochoso, porque não é qualquer planeta também, que tem atmosfera, com a proporção correta de gases, com água em estado líquido na superfície, com uma lua grande, porque a nossa lua é a maior lua proporcional ao planeta, no sistema solar. Isso é muito importante. Ganimedes seria muito menor do que... Ganimedes é a maior lua do sistema solar, só que ela é muito menor do que Júpiter. Entendi. Por isso que eu ia falar, proporção a Júpiter, ela é pequenininha. É pequenininha. Entendi. A nossa lua, proporcionalmente à Terra, é uma lua muito grande. Você tem que ter vários planetas, você tem que ter um planeta grande igual Júpiter. E ó, não falei nada, só que eu já falei umas 10 variáveis. A gravidade tem que ser um ponto para não esmagar o... A gravidade tem que estar no ponto certo, aí vamos lá. Tem que ter vulcanismo, tem que ter tectonismo, porque senão você não tem reciclagem de nutrientes no planeta, então você não traz elementos ricos em minerais do manto para a superfície, você não cria o ciclo do carbono, que a gente chama, que é super importante para a vida inteligente se desenvolver. Você tem que ter um tempo para essa vida se desenvolver. Então, quando você começa a colocar todas essas variáveis, aí muita gente fala assim, não pode, cara, porque é infinito. Não é infinito. Porque se começar a colocar esses números aí, tudo isso vai caindo. Embora sejam 2 trilhões vezes 200 bilhões, primeiro que não é infinito. É um número grande, mas não é infinito. Quando você vai colocando essas variáveis, vai tudo caindo. E coisas que a gente vai descobrindo há pouco tempo. Por exemplo, a gente descobriu agora, bem há pouco tempo, que a nossa Lua ela teve um campo magnético. E esse campo magnético, ele existiu num momento crucial para que a vida, para chegar até aqui onde a gente chegou, ela passou por vários saltos evolutivos. Então ela começou unicelular, passou para pluricelular. Isso aqui foi um salto evolutivo. Ela teve que se desenvolver, ela teve que se reproduzir. Desculpa interromper, só para entender. O salto evolutivo, você quer dizer o seguinte, ela não foi passando pelas etapas, é como se ela, fazendo uma comparação, é como se ela tornasse de um bebê e um adolescente sem passar pelas fases. Não, ela vai passando... Só que tem um momento crucial onde essa coisa muda radicalmente. Entendi. Mas ela vai evoluindo, né? Então ela é unicelular, aí a célula começa a se dividir, a célula começa a se reproduzir e tal, pula para pluricelular. Acontece várias coisas aqui no meio, ela tem um outro salto, depois um outro salto. Esses momentos são cruciais para a vida chegar ao que ela é hoje. E nesses momentos pode ter acontecido muita coisa. Por exemplo, uma explosão de supernova próximo oblitera a vida. Uma explosão de raios gama acaba com a vida. Um asteroide, igual que acabou com os dinossauros, acaba com a vida. Grandes erupções vulcânicas, como aconteceu em Vênus, acaba com a vida. Isso a gente chama de grandes filtros que a vida vai passando. Então, para a gente chegar onde a gente está aqui, nós passamos já por uma grande quantidade de filtros e chegamos até o momento. Será que em outro planeta isso aconteceu também? Matematicamente falando, é muito absurda. É muito porque são muitas variáveis e a gente nem sabe. Então, por que eu falei do campo magnético da Lua, que é uma coisa que a gente descobriu agora? Mas magnético, só te fazer uma pergunta. Agora vem o lado do religioso, vai lá, né, para a gente bater o papo. Você falou que eu também tenho minha fé. Matematicamente falando, é um número muito absurdo de improvável que isso se repetiu em outros cantos do universo. Eu acho que sim.
Mas também não seria um número muito absurdo e improvável de todas essas questões acontecerem aqui sem uma mente. Por isso que eu caio. Você entendeu? Eu sei. Essa dificuldade. Isso aqui todo mundo me pergunta isso aí. Mas aqui não é nem para te provocar, não. É uma dúvida. A gente está batendo um papo como amigo mesmo. Você apresenta com muita honestidade a sua dificuldade em crer. E eu apresento com muita honestidade a minha dificuldade em descrer. Porque eu sou como você. Falar que no universo vai acontecer isso, tudo que você está sintetizando aqui, por uma mera aleatoriedade, realmente, é mais fácil acreditar que eu vou ganhar 200 vezes na Mega Sena e sem jogar. E alguém vai jogar por mim e vai chegar com o prêmio lá em casa 200 vezes repetido. É muito improvável isso. Mas nós estamos trabalhando com uma cadeia de improbabilidades, se não tem Deus, de coincidência sobre coincidência sobre coincidência, para que o Rodrigo e o Sérgio estejam conversando aqui hoje. Como é que funciona a sua cabeça que, assim, você fala assim, eu não acredito em vida em outros planetas, porque, matematicamente falando, é muito improvável que essa coincidência aconteça. Mas aqui, eu acredito nessa coincidência que aconteceu aqui. Sem Deus. Aconteceu aqui Só queria entender como é que funciona isso, sem provocar. Não, então eu sei, conversa claro. de amigo. Para mim, nós somos um resultado do acaso. Mas aí, por que a coincidência aconteceu aqui e não pode acontecer no outro canto, no do inverso? Então, aí entra nesse lance, que muita gente fala assim, não, cara, mas matematicamente é impossível que não aconteça. Eu até concordo com a pessoa que fala isso, entendeu? É impossível que não aconteça. Né? Tá. Eu até concordo um pouco, a pessoa fala assim, não, estatisticamente falando, entendeu? Pode ser que tenha tal. O problema é que a gente vai descobrindo cada vez mais variáveis que vão somando a essa improbabilidade toda. Mas entendeu? essas variáveis também não somariam a improbabilidade do acaso na nossa vida aqui? Porque quanto mais variáveis você coloca na nossa vida aqui, com certeza, mais também improvável pareça ser que nós somos frutos de uma coincidência. Não sei. Não é. Eu concordo. Eu estou abrindo meu jogo. Por isso que eu falo para você que muita gente chega para mim e fala assim, cara, toda vez que você explica esse negócio de vida, você prova para mim que Deus existe. Não é uma pessoa só que fala, não. Entendeu? Entendi. Eu estava lá em Brasília, Sábado você não quer pregar na igreja aqui, não? De 2.000, pelo menos uns 80 vêm falar isso para mim, entendeu? Eles falam assim, quando você fala isso, você prova para mim que Deus existe. Muito obrigado. Não, mas não é boa. Eu coloquei para você, não é uma provocação, é uma dúvida. Não, mas é isso que o pessoal fala. Como a gente estava conversando antes, para mim o universo não tem propósito nenhum, entendeu? E ele está pouco se lixando se tem vida ou não tem, se criou vida ali ou não tem. E na minha visão, nós somos o mero resultado do acaso, entendeu? Poderia ser que o acaso tivesse acontecido em outro canto do universo, entendeu? Aconteceu aqui. Agora, sabe que no outro canto do universo tem duas pessoas agora conversando e tal? O pessoal fala que estatisticamente isso é impossível e tal, não sei o quê. Agora, pode ser que você tenha até a vida. Eu ia perguntar isso, mas às vezes a forma de vida que nós conhecemos não é a única forma de vida. Isso aí. Isso é um ponto. Eu ia perguntar isso, porque às vezes assim, não, você acha que... Eu vou até falar da religião. O anjo, para mim, é uma forma de vida. E a Bíblia fala que os anjos são seres espirituais. O anjo não tem molécula de H2O nem sei como é que eu estou falando aqui. Não é de carne e osso, ele não é de carne e osso, Isso. O anjo não tem molécula de H2O, Isso. o anjo não tem pulmão, o anjo não precisa de oxigênio, e existe mas uma vida. Mas ele seria considerado uma vida inteligente? É. Evoluída, inteligente? Biblicamente é, porque os anjos, Deus dá ordens para eles, até na história bíblica eles participaram do conflito cósmico e tudo mais. Entendi. O anjo tem vontade própria. Esse é um ponto, pode ser que tenha uma vida diferente, que a gente está usando a nossa régua. Até entre os astrobiólogos é interessante que você pergunta para eles o seguinte, você prefere que se a gente encontrar uma vida, você prefere que ela seja igual à nossa ou diferente? Aí tem alguns que falam, não, é legal que encontre igual, porque aí vai provar que a gente pode estar se encontrar mais uma vida, aí está provado que tem vida no universo inteiro. Acho que era o Carl Sagan que falava, né? Se a gente encontrar evidência de vida lá fora, isso vai ser um caos. Vai ser um caos. Se a gente descobrir que o universo é vazio, é horrível. Mas se descobrir também que tem vida, isso também... Então, a gente não sabe como é que eles vão vir, né? Eu gosto tanto dessa questão que eu fiz um negócio de teatro só sobre isso. Eu vou um dia assistir. E é muito legal, porque eu ponho essas questões assim, eu não quero chegar em resposta nenhuma, mas eu gosto de fazer essa provocação essas provocações com o pessoal. Agora, por exemplo, se existe, será que eles conseguiriam chegar até aqui? Aí agora eu sou cético pelo seguinte, eu imagino que
Primeiro que eles teriam que ter uma velocidade acima da velocidade da luz. Então. Aí começa, né? Aí a gente Porque, começa a ter várias... vamos pegar qual que é a estrela mais próxima? Alfa Centauro é a mais próxima da nossa, 4,2 anos-luz. Então, se Alfa Centauro, que está aqui, vizinha, 4 anos para chegar à luz aqui e voltar, né? Como é que uma nave... Viria até aqui. Alguém pode, não, mas é através de um buraco de minhoca, talvez viesse, mas aí já começa a ir para coisa mais mágica. Muito Star Trek. Exatamente. Então a minha visão é essa aí. Eu acho que nós somos um resultado do acaso mesmo, que aconteceu aqui, poderia ter acontecido num outro lugar. Será que aconteceu? Aí o pessoal fala para mim, estatisticamente pode ser, mas aí por isso que eu falei, aí eu tenho a minha crença. Entendeu? A minha crença é que não tenha. Mas aí eu tenho até uma pergunta para você. Qual que é a visão se a gente descobre vida em outro lugar do universo? Eu sempre falo uma coisa, vou te falar o que eu falo sempre. Se anunciarem que tem vida em outro lugar do universo, eu acho que acontecem algumas coisas na Terra. Um caos social. Com certeza. E imediatamente um caos religioso. Eu sempre falo isso. O pessoal pode ver, em todo lugar eu falo isso. Eu acho que muitas religiões podem ser destruídas, mas muitas outras podem nascer. Entendeu? Religião interplanetária, por exemplo. Pô, imagina a cor de religião que pode nascer sabendo que tem vida em outro lugar. Como que você vê esse... Biblicamente falando, a Bíblia também não tem uma explicitação sobre vida... Fora da Terra. Não. Tem um versículo ou outro que eu posso pegar por analogia, mas não é o suficiente para eu fazer uma doutrina. Você entendeu? Porque, até te interrompendo, igual você falou, igual a gente falou da Terra plana estar presente na Bíblia, e você começou falando da ufologia, eu fui ufólogo. Já fui ufólogo. Sei disso. Eu lembro isso lá no Flow, a primeira vez que eu fui. Não, você não era mais, mas você tinha sido. Tem a galera que estuda o a Van Bíblia, Deken. O Eric Van Deken, que ficou famoso, que eram os deuses astronautas. Ele pega a Bíblia o tempo todo ali para falar. Exatamente. Porque eles pegam passagens da Bíblia e falam que aquilo ali eram experiências ufológicas. A mais famosa de todas elas é a aparição de Fátima. Aí não está na Bíblia, mas é uma experiência religiosa. Né? Para muita, não está na Bíblia, né? Para muita gente, as meninas, né? A Lúcia, eram 2 meninas e um menino. Jacinta, Francisco e Lúcia. O que eles tiveram ali foi uma experiência ufológica. Não foi nada, não sei, Nossa Senhora, né? Que apareceu e tal, se não me engano. Aí, por exemplo... O sol... Exato, isso. E isso não está na Bíblia, mas na Bíblia os ufólogos pegam várias passagens e que eles interpretam, aí entra a interpretação de novo, que a gente falou da Terra plana, e eles interpretam aquilo ali como sendo coisas ufológicas. Por exemplo, tem muita gente que fala que os anjos seriam alienígenas. Quando fala em Ezequiel daquelas rodas que rodam o trono de Deus, eram os deuses astronautas, falam muito sobre isso. Só que ele tem muitos erros primários, até quando ele interpreta a cultura asteca, lá do México e tudo mais. Eu posso até falar um pouquinho depois algumas coisas bíblicas nesse sentido, mas eu queria uma pergunta nesse meio aqui. O que fez você deixar de ser ufólogo? Qual foi o start que você falou assim, peraí, isso aqui... não dá certo, tchau, estou me desconvertendo, se é que eu posso usar essa expressão. Pior que eu nem desconverti. Que essa parte eu nunca ouvi mesmo. Eu já ouvi falar que você foi ufólogo. Eu conto aqui. Pior que eu nem desconverti, né? Até a morte do Gevaer, né? Que foi há 2 anos atrás, eu fui sempre amigo dele, muito amigo dele, entendeu? Ele é o criador da revista UFO aqui no Brasil. Eu lembro dessa revista. Né? Ele é um cara... Gostava muito dele, levei ele na Campus Party, uma das palestras mais lotadas da Campus Party foi quando eu levei o Gevaer lá, entendeu? E acabei de levar lá no Ciência Sem Fim um episódio sensacional com o Andrei, que fez todo um estudo sobre a Operação Prato. Operação Prato foram luzes que foram vistas na Amazônia na década de 70, e o governo brasileiro com a Força Aérea Brasileira fizeram uma operação lá para saber o que era aquilo e tal. Então, assim, eu estou sempre estudando ufologia, lendo sobre ufologia. Nem sei, será que eu fui ex? Agora já estou até me duvidando. Está até falando assim, graças a Deus? Mas é quase graças a Deus. Mas por que eu larguei um pouco da ufologia? Porque começou a acontecer coisas na ufologia que eu não concordava, entendeu? Por exemplo, vai ter o grande arrebatamento. Vai ter um dia que os seres vão chegar aqui e vão levar todo mundo embora. Sabe que o espiritismo tem isso também, né? Tem, planeta que vem. Isso mesmo. Aí o pessoal começou a falar assim, se você quiser continuar aqui na Terra, é só comprar meu terreno, cara.
que fica aqui, ó, no interior de Goiás. Ah, tipo aquele Urandir. É, mais ou menos. Mas é porque eu não posso falar muito o nome dele também, não. Ah, desculpa, eu também tô falando que eu sei que tem lá aqueles termos, não sei se ele vende também, viu, Urandir? Nem te conheço, não sei que tem um negócio lá que tem o Zigurate lá, o nome do lugar. Começou a aparecer essas coisas dentro da ufologia que eu não concordo, entendeu? Por que eu não concordo? Porque são pessoas, e religião tem algumas que acontece isso também, que as pessoas acabam aproveitando da fragilidade de outras pessoas. Entendeu? Então, por exemplo, eu estou fragilizado, ou por causa de alguma doença, ou por causa de alguma coisa que aconteceu perdeu comigo. alguém querido, separou. E alguém chega para mim e fala, cara, vem aqui, ó, e pega isso, toma este líquido aqui, que esse líquido vai te curar. Você está tão desesperado, cara, que já tentou fazer de tudo, que você vai lá e toma aquele líquido, entendeu? E aí você gostou? Gostei. Então agora você compra aqui de mim, ó, que eu vou te vender por tanto. Entendeu? É o mesmo mecanismo da droga, de certa forma. Exatamente. O cara oferece a primeira de graça e depois... Então, quando começou a aparecer isso dentro da ufologia, aí eu dei uma afastada. Entendi. Entendeu? Porque eu não concordo com essa prática que eles fizeram, mas continuei lendo sobre tudo isso, vendo o filme, adoro, e participando de várias coisas ligadas à ufologia. Sim, mas racionalmente, que você falou aqui, que você tem uma... Você falou, chamou de crença, para mim não tem vida inteligente fora da Terra. Para você não tem? Não, você falou. Ah, sim, para mim, você crença, falou. né? Minha crença. Exatamente. Minha crença. Então, além da decepção com os caminhos que a ufologia estava tomando, que isso é uma decepção, porque às vezes assim, eu posso me decepcionar com a igreja, sim, sair dela, mas eu continuo acreditando na Bíblia e tudo mais. Sim, com você certeza. deixou de acreditar... Então, mas o negócio é o seguinte, aí que está um ponto interessante. Quando eu era ufólogo, eu nunca tive uma crença assim, cega, de que existia vida. Tanto que eu entrei na ufologia e fiz coisas junto com o Gevaer, porque a gente queria colocar alguma maneira científica de tentar entender, por exemplo, você chega para mim e fala assim, eu fui abduzido. Negócio de relato, eu sempre critico coisas de relato. Porque, eu vi uma luz aqui. Eu posso ver a mesma luz que você. Eu falar que ela é vermelha, você falar que ela é amarela. Qual que era a ideia que a gente teve? Vamos tentar montar um questionário com o objetivo de tirar a maior parte do viés possível para ter algo científico para a gente poder analisar. Essa sempre foi a minha visão dentro da ufologia. E ver quem que realmente teve uma experiência. Exatamente. E se a experiência foi real ou se foi uma... Exatamente, ou foi uma alucinação, ou uma coisa do tipo. Entendeu? Então, o que a gente estava tentando, nós tentamos fazer isso, várias vezes foi isso, tentar dar um caráter mais científico dentro da ufologia. Entendeu? Durante um podcast, Rodrigo Silva e Sérgio Sacani tocaram nesse ponto. Vamos ouvir um trecho importante. Rodrigo disse: na Bíblia, quem tem autorização para visitar a Terra são anjos. Seres de outros mundos não aparecem com naves ou tecnologia, mas como mensageiros com propósito divino. Então Sacani respondeu: mas se o universo tem bilhões de galáxias, como podemos afirmar que só nós temos vida? A ciência busca sinais porque a equação da existência é muito maior do que a Terra. Rodrigo: talvez o silêncio cósmico seja proposital. Ou talvez estejamos sendo observados, sim, mas não por ETs. Por algo muito maior. A busca por vida fora da Terra revela mais sobre nós mesmos do que sobre o cosmos. Buscamos lá fora o que esquecemos de olhar aqui dentro. A Bíblia não nos convida a especular sobre galáxias distantes, mas a entender nosso papel neste planeta. Talvez a pergunta não seja estamos sós no universo, mas por que estamos aqui? E você? Acredita que existe vida fora da Terra? Deixe sua opinião nos comentários. Curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal Mistérios da Vida. Porque o universo pode ser vasto, mas as respostas às vezes estão mais perto do que pensamos.